Bom, eu já vou avisando que esse vídeo aqui eu acho que vai ficar um pouquinho grande porque eu vou tentar matar o assunto todo, ou pelo menos não vou continuar. Vou tentar introduzir as últimas regras nesse vídeo. No máximo eu faço um outro vídeo com mais alguns exemplos. Embora a gente não tenha visto vídeos específicos falando atentamente sobre isso, assim como nos tableaus semânticos, as deduções naturais elas não conseguem decidir, né, o, o, o cálculo de predicados de primeira ordem. É isso o nome. Elas não conseguem mostrar que ele é decidível. Na verdade, ele é indecidível. Você sabe, tem um teorema super forte, maravilhoso, que prova que se um argumento é válido, existe uma prova de tableaus por ele, para ele. Se um argumento é válido, existe uma prova por dedução para ele. Existe essa prova. Agora, chegar nessa prova é outra história, tá? Então, assim, você não consegue provar tudo, por assim dizer, tá? Até porque são infinitos. Bom, de qualquer forma, o grande problema aí, como a gente está vendo, é na parte de quantificadores. Porque o que a gente estava vendo em tableaus era fácil. Aí, quando entrava os quantificadores, complicava. Agora, na dedução, a mesma coisa, tá? Então, vamos inserir algumas regras e eu vou começar pela regra de eliminação do universal. Não é da igreja não, tá, gente? É do quantificador. Eu vou chamar de eliminação do universal. Como é que é essa regra? Se eu tenho uma para todo x alfa, eu quero eliminar, certo? Como essa regra vale para todo x alfa, aí detalhe, eu vou me restringir aqui também, assim como o Mortari faz no livro, eu vou me restringir a fórmulas fechadas. Embora haja sim a possibilidade de fazer, como ele também afirma, para fórmulas abertas. Mas enfim, a ideia aqui é eliminar o quantificador, certo? Então, como esse x aqui vale para toda a fórmula alfa, para todo x no universo, então eu posso substituir essa fórmula alfa, onde eu tenho x, eu posso substituir por uma constante qualquer. Vou chamar de c. Pronto. Isso aqui significa que eu estou substituindo essa parte aqui, né? Significa que eu estou substituindo em alfa todas as ocorrências livres da variável x por uma constante c qualquer. Acho que fica mais fácil a gente entender isso se nós tivermos, até porque esse aí acho que talvez seja o mais simples, né? Então vamos para um exemplo aqui. Eu vou digitar e aí a gente passa para a parte dos predicados. Bom, vamos lá. Tá aí o nosso argumento, né? E vamos tentar traduzir isso aqui que não me parece algo muito simples. Olha só. Qualquer gato gosta de qualquer peixe. Qualquer gato, qualquer peixe. Perceba o que está generalizando aqui. Então, eu vou dizer assim, se eu tenho x é um gato, né? E y é um peixe. Ele está falando para qualquer. Então, assim, para todo x, e eu vou colocar o para todo y aqui, para todo x. Então, para todo y e para todo x, x é um gato e y é um peixe, então x gosta de y. Pronto, tá? Cuidado com essas fórmulas gerais, porque para ela ser geral, o quantificador tem que estar abrangendo a fórmula toda, tá? Isso aqui é realmente uma fórmula geral, porque esses y e x aqui tem que estar abrangendo essas fórmulas atômicas aí. Bom, qual o outro argumento que eu tenho? Miau é um gato e Cleo é um peixe. Miau é um gato e Cleo é um peixe. E por último eu tenho aqui a conclusão, né? Logo, Miau gosta de Cleo. Miau gosta de Cleo. Vamos lá então.
Eu tenho aqui esta premissa, para todo y, para todo x, acho que eu não gostei muito, mas enfim. X e p de y, lxy, eu podia ver como foi que eu resolvi isso aqui, né? Gm e pc, opa, já ia cometer um erro. E o que eu quero chegar é lmc. Bom, olha só. O que eu vou fazer? Bom, não consigo trabalhar muito com isso. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar esse quantificador aqui. Ó. Simples assim. Vou eliminar esse quantificador. Então, na verdade, eu vou ficar só com para todo x, gx, porque eu não tirei todo o x aqui, ó, mas eu tirei o para todo y. O que eu faço? Eu substituo o y por uma constante. E aqui, convenientemente, eu vou usar o c. Então, Lx, lembrando que aqui eu disse que eu vou substituir x por c, né, pela constante em todas as ocorrências. Logo, o y aqui também, ó, que está dentro lá do escopo do quantificador, eu vou substituir pelo mesmo c. É pela mesma constante, tá, gente? Não vai sair trocando constante do jeito que você quiser, não. E esse c aqui é um c bem específico, é o c do Cleo, tá? Eu estou fazendo essa substituição convenientemente. Aí você está falando, ah, professor, mas aqui era o x. Tá, infeliz, só que eu estou usando o y aqui, ó, essa fórmula aqui está só dizendo que é para uma variável geral, tá? X e c aqui são nomes específicos. Então, de onde é que saiu isso? Isso saiu da linha 1 pela eliminação do universal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou tirar, e vou eliminar isso aqui, ó. Esse para todo x, então eu vou pegar, ó. O x, eu vou eliminar esse universal aqui que tá usando o x, e eu vou eliminar esse x e vou substituir convenientemente para o m. Já que vale para todo, obviamente vale para miau também, né? Se vale para todo gato x, vale para o gato miau também. Logo, aqui eu tinha pc, não era mais py, tá? Porque eu estou usando a linha 3. Então, e no lugar do x, lembrando que eu estou colocando m. C. Correto? De onde foi que saiu isso aí? Isso saiu da linha 3 pela eliminação do universal. Quero que vocês percebam claramente que eu faço a eliminação do quantificador de 1 por 1. Não é simplesmente, eu vou pegar aquilo ali, tuf, né? E eu substituir todas as variáveis. Bom, agora sim, ó, e veja que eu tenho isto aqui, né? Não foi à toa que eu substituí x e y por m e c respectivamente, e eu tenho isto aqui, então na linha 5 eu vou obter LMC. De onde é que saiu esse LMC? Eu peguei as linhas 2 e 4 e apliquei modus ponens. Foi assim que eu consegui concluir, tá? LMC desse conjunto de premissas aqui. Mais um exemplo? Bem, aqui eu peguei um exemplo fácil, ó, então eu tenho isso aqui como premissa, não GM. E eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estava em tableaus, os universais, as outras formas, o que a gente fazia? A gente usava e eliminava, né? Marcava como resolvida. Nas universais, por exemplo, a gente usava quantas vezes fosse necessário. E aqui também, na dedução, quando a gente tiver uma eliminação do universal, a gente vai fazer essa eliminação quantas vezes for necessário. Por exemplo, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero chegar nessa conclusão, correto? Eu vou fazer uma suposição que eu tenho para todo x, gx. Pronto. Na linha 3, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o quantificador universal
e vou substituir convenientemente o x pela variável se eu tenho essa suposição de que para todo x, gx vale para todo x, então vale para o m também, correto? O que aconteceu? Ó, essa linha 2 aqui foi uma hipótese, essa linha 1 eu tinha como premissa. Essa linha 3 ela surgiu da 2 pela eliminação do universal. Bom, como eu tenho GM aqui, eu vou fazer uma conjunção com não GM que eu tinha lá da premissa 1. O que aconteceu? Eu peguei as linhas 1 e 4 e fiz uma conjunção. Repare que isso resultou em uma contradição. Logo, eu vou concluir, já que eu supus o para todo x, gx, eu concluo que o que eu tenho na verdade é não para todo x, gx, que concluiu de 2 até 4 pela regra de redução ao absurdo, tá? E como eu falei aqui, ó, eu supus o para todo x, gx, eu substituí convenientemente para m, mas se fosse necessário, eu poderia ter substituído por um a. E se aparecesse em outro momento da minha dedução, fosse necessário, eu podia usar de novo para uma outra letra. Tá? Quantas vezes for necessário, eu posso usar essa substituição, essa eliminação do universal. Bom, nós fizemos a eliminação do universal e agora nós vamos fazer a introdução do universal. É um pouquinho mais delicado. Veja só, eu tenho lá uma fórmula alfa que aparece a uma constante c. Para introduzir o universal, eu vou colocar para todo x, alfa, e todas as ocorrências dessa constante c eu vou substituir por x. Só que tem umas observações. Desde que c não ocorra em premissa, nem hipótese vigente e, obviamente, que seja substituível por x em alfa. Quando é que ele não vai ser substituído por x em alfa? Nós vamos ver alguns exemplos, mas basicamente quando ele estiver fora do escopo do quantificador. Aqui temos um exemplo. Ó. Todos os gregos são humanos e nenhum humano é imortal. Logo, nenhum grego é imortal. Tá? Eu estou chamando H de a propriedade de ser humano, de I a propriedade de ser imortal e de G a propriedade de ser grego. Aqui vai ser um bom lembrete, porque realmente vai ficar meio complicado. Se vocês lembram lá de quando a gente introduziu o cálculo de predicados, como é que fazia isso aqui. Ó. Todos os gregos são humanos. Todos os gregos. Então, ó, para todo x, se x é grego, então x é humano. Isso é o que está ali, tá? Eu já vou chamar de premissa, tá, gente? Eu não vou separar aqui e colocar aquele negócio, não. Vou chamar de premissa 1. Ó, todos os gregos são humanos. E nenhum humano é imortal. O que eu tenho aí? Eu tenho outra premissa. E nenhum humano é imortal. Pelo incrível que pareça, isso também fica da seguinte forma. Ó. Essa negação aí do para todo x, se x... Opa, já ia colocar grego. Se x é humano, então ele não é imortal. X não é imortal. Tá? Meio talvez um pouquinho contraintuitivo, né? Todo x humano não é imortal. Nenhum humano é imortal. Logo, aqui é a minha conclusão. Logo, nenhum grego é imortal. Qual é a minha conclusão? Para todo x, nenhum grego. Se x é grego, então x não é imortal. Tá? Basicamente aquela coisa que a gente tinha visto do silogismo hipotético, só que agora com os quantificadores. Eu quero chegar nessa conclusão aqui, tá, gente? Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar, ó que maravilha, só tem um quantificador aqui. Eu vou eliminar, ó. Eu vou falar de um sujeito qualquer, Aristóteles, Platão, qualquer um, Sócrates, qualquer um, né? Porque se vale para todo grego, para todo x, vale para qualquer x. Eu vou chamar de A, mas você não pense, não, tem que ser o A, não, pode ser qualquer variável, tá?
Se Aristóteles é grego, então Aristóteles é humano. Ponto. Usei isso aí. Ah, tá. Óbvio, né? Isso aqui é premissa. Isso aqui é premissa. E isso aqui saiu de 1 pela eliminação do universal. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com a 2. Eu vou eliminar, tá? Então eu vou eliminar. Bom, pessoal, assim, se você não tomar cuidado, você faz algumas substituições de variáveis que acaba não tendo nada que você precisa, tá? Mas aqui, por exemplo, como esse A aqui é um A qualquer, eu tinha uma generalidade aqui, eu não tenho nenhuma regra, nenhuma característica especial desse sujeito A que eu coloquei, eu vou substituir aqui na 4, esse aqui, ó, essa substituição aqui é 2, eu vou fazer por A também, ó. Porque senão eu não ia nem conseguir terminar, né? O que eu fiz? Eu peguei a 2 e eliminei o universal. Também, como vale para todo x, eu coloquei que vale para A. Simples assim. Então, agora que a gente já viu aquelas regras derivadas, o que eu tenho aqui? Estou partindo de A, vou para HA, estou partindo de GA, vou para HA, tenho HA e tenho não IA. Logo, eu tenho GA implica não IA, né? O que aconteceu ali de 3 e 4 pelo silogismo hipotético, que foi aquela regra derivada que nós tínhamos aprendido, que nós aprendemos no vídeo passado. E aí, o que eu vou fazer? Porque minha conclusão é isso aqui, ó. Minha conclusão é na forma universal. É uma regra geral. E eu não tenho na regra geral, eu tenho isso aqui. Mas olha só, eu não feri nenhuma regra aqui, tá? Desde que a constante C não ocorra em premissa. Essa constante C, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o universal, que é isso que eu quero fazer, certo? Aí você fala, sim, mas e a constante C? Apareceu. Apareceu. Sim, ela apareceu, mas ela não estava em premissa nenhuma. Também não está em nenhuma hipótese vigente, tá? Não posso simplesmente introduzir uma constante lá numa hipótese, trabalhando e de repente colocar o universal com uma hipótese vigente. Depois que a hipótese acaba, aí tanto faz. Mas enquanto a hipótese estiver vigente, não. Então, por que eu vou introduzir o universal aqui nessa constante A? Porque ela tem um caráter geral, eu não tenho nenhuma especificidade a respeito desse sujeito. Podia ter sido qualquer um ali. É essa a ideia, tá? Quando é qualquer sujeito, quando esse sujeito já tem por si só um caráter universal, não é específico, eu vou conseguir introduzir a universal, que é justamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou pegar essa fórmula, que já tem um caráter meio que universal, e vou colocar isso de fato, ó, para todo x, gx, então não i x, que veio de 5 pela introdução do universal. Agora vamos ver alguns erros. Bem, pessoal, para a gente finalizar aqui o universal, o operador universal, vamos ver alguns erros que de certa forma são comuns ou podem acontecer, tá? O que todas essas fórmulas em vermelho aí têm em comum? Todas elas vão apresentar um erro, seja na introdução do universal ou na eliminação do universal. Vou começar por essa aqui, ó. Eu tenho aí uma premissa que digamos que isso aqui signifique, ó, Sócrates é grego. Aí você vem para todo x, g de x, simples assim. Peguei de 1 e introduzi o universal. Por que isso está errado? Olha só. Veja que não faz nem sentido se a gente está pensando aqui, ó, Sócrates é grego. Então, qualquer que seja x, x é grego. Quer dizer, do fato de Sócrates ser grego, você pode presumir que todo sujeito, todas as pessoas são gregas?
Imagino que, obviamente, isso está errado. E por que que esse erro aconteceu na introdução do universal? Porque você não respeitou a regra de que a constante, constante C que você está substituindo, que nesse caso é S, ela não pode ocorrer em premissa. Tá? E ela está ocorrendo numa premissa ali, ou em hipótese vigente, como vocês podem ver. Aqui tá, eu não coloquei, mas já vou falar de outro erro aqui, ó. Tá, e vai ficar em verde mesmo. Suponha que eu tenha aqui, ó, aproveitando que eu apresentei aquele erro ali, eu tenha isso. Porque esse aqui talvez seja o mais fácil, mais difícil de entender, ó. Ocorra em premissa, na hipótese de gente. Tá. E seja substituível por x em alfa, né? A constante tem que ser substituível por x em alfa. Então eu vou vir aqui e vou adicionar. Tá aqui, suponha que isso seja a minha premissa. Eu vou vir aqui e vou adicionar para todo x. Ó, suponha que esse L aqui a gente tratou L como gosta, né? X gosta de A. X gosta de A. Eu venho para todo x, existe x, tá ok? X, estou introduzindo universal no lugar da constante A. X. Então, por si só isso aí já fica meio estranho, mas se você não concorda, repare que esse quantificador aqui, ó, ele tá para todo x, existe x, tá ok? X gosta de si próprio, né? Para todo indivíduo existe um indivíduo que ele está supérfluo, né? E por que isso está acontecendo? Não sei nem se era possível substituir esse A, não sei qual é a relação desse predicado aqui, não sei se era possível substituir o A por ele mesmo, por assim dizer, né? Que isso aqui talvez não fosse uma relação que se aplicasse a ele mesmo. Talvez, aqui eu dei um exemplo que é possível, mas talvez nesse caso não é. Isso está acontecendo porque eu substituía a variável, a constante A por uma variável que não permitia aqui. Tá? Se fosse Y, tudo bem, se eu estivesse substituindo. Mas aqui, ó, o X já não era substituível. Por que esse X, por que essa constante não era substituível? Porque ela já está no escopo de outro quantificador para x. Tá? Se eu estivesse substituindo aqui para todo y, não ia ter problema. Mas como eu estou substituindo, estou aplicando a introdução do universal para a variável x, para um x, né, para uma constante que já está no escopo de x de outro quantificador, isso deu erro. Essa é a ideia, tá? De que não pode acontecer. Eu não tinha colocado esse erro aí. Então aqui, eu espero que vocês tenham visto que aqui deu erro. Por quê? Porque eu estava substituindo e estava introduzindo o universal no lugar de uma constante que já aparecia na premissa. E aqui vamos pensar o seguinte, ó. Cadê o erro aqui? Olha só. Para todo x, se x gosta dele mesmo, né? Então assim, uma pessoa gosta dela, x gosta de x. Então, se a pessoa é daquelas que gosta, mas aqui gostar daquele sentido gostar mesmo, tá? Se gosta dela mesma, então essa pessoa é narcisista. Espero que vocês entendam o que significa isso. Narcisista, certo? Tá absolutamente perfeito. O que eu fiz? Eu peguei isto aqui e eliminei. Até aqui tudo certo, eliminei o universal. O que eu precisava fazer? Eu tenho que substituir a variável por uma constante, né? E fazer essa substituição em todas as ocorrências da variável. Tá tudo certo até aqui, ó. Então, se a Daí gosta dele mesmo, a Daí é um narcisista, por exemplo. Bom, aí o que eu fiz? Eu venho aqui, a partir de 2, e vou chegar na conclusão que eu estava querendo, né? Venho e introduzo aqui uma variável y para todo y, L de y, A, ou seja, y gosta de A. Então, y é um narcisista, tá? Ó, lá em cima estava incorreto. E aqui essa substituição também foi incorreta. Substituição não, introdução do universal. Por que ela foi incorreta? Veja que não faz sentido, ó. Se um sujeito gosta de si mesmo, mas gosta muito de si mesmo, ele é narcisista.
Adair gosta de si mesmo. Adair é narcisista. Aqui eu estou dizendo que para todo Y, se Y gosta de Adair, então Y é narcisista? Não faz nem sentido, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E de onde é que ocorreu esse erro? Ocorreu porque eu não fiz a substituição da variável por todas as ocorrências da constante. Então isso resultou um erro. Foi uma substituição incorreta. E foi uma introdução incorreta do universal. Aqui é um erro, de certa forma, simplório. Veja só. Para todo x px, então QB. Aí o que você faz? Eu vou eliminar o universal. Essa eliminação foi incorreta. Por quê? Porque isso aqui não é uma fórmula geral. E repare que aqui quando a gente falou da eliminação do universal... não tem eliminação do universal ali, mas tem aqui na apostila. Quando a gente falou da eliminação do universal, repare que para todo x alfa, o quantificador está se aplicando à fórmula inteira. Isso aqui é uma fórmula geral. Espero que vocês lembrem disso. E aqui eu não tenho uma fórmula geral, né? Eu tenho simplesmente uma fórmula molecular. Agora, se tivesse assim, seria uma fórmula geral, tá? Não é o caso. Tá? E isso aqui, esse tipo de confusão também gera erros, portanto, pela própria definição que a gente fez da eliminação do universal, eu não posso fazer isso aqui porque ele não está atendendo aquelas condições. Eu precisava que a fórmula fosse geral, que não é o caso aqui, tá? É outro tipo de fórmula, portanto eu não poderia ter aplicado a eliminação do universal. Não deu para trabalhar tudo aqui, vamos fazer um vídeo só para o quantificador existencial.